Homem-Aranha e Hulk já se enfrentaram várias vezes nos quadrinhos, com muitas dessas lutas servindo de base para o que nós vimos no filme do Homem-Aranha, Um Novo Dia. E hoje eu vou contar para vocês como foi a primeira luta entre o Cabeça de Teia e o Golias Esmeralda nos quadrinhos. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, como eu falei antes, eu vou contar para vocês toda a história de Espetacular Homem-Aranha 14 de 1964. Então assim, como esse quadrinho é da década de 60, eu quero ressaltar pra vocês que algumas coisas meio esquisitas rolam, porque naquela época a história de super-herói tinha uma outra pegada em relação ao que nós temos hoje e tal. E lá tinha bastante conveniência de roteiro, mas apesar disso é uma história interessante. Então eu decidi trazer ela pra vocês, porque é até um pouco parecida com a luta do filme em alguns pontos. Mas enfim, chega de enrolar e bora logo pro vídeo. A história é escrita por Stan Lee e desenhada por Steve Ditko, e começa com um pequeno aviso, mas o mais importante é o seguinte: não seja impaciente, o Hulk aparece mais tarde na história, mas vale a pena. Então, com isso dito, vamos logo pro que interessa. O Duende Verde está no seu laboratório, ele está modificando o seu planador, ainda na versão de vassoura. Quando ele termina, ele começa a testá-la e logo a usa para arquitetar o seu próximo plano. Ele voa até o esconderijo dos Executores, o grupo composto por Montana, Dane Pomposo e Touro. Eles o esperam, mas pela demora, começam a cogitar que o chamado do Duende Verde seja uma armação ou algum tipo de truque. Mas logo o Duende aparece explicando que é sério. Os Executores em um primeiro momento não estão dispostos a receber as ordens do Duende, mas a raiva de terem sido derrotados e presos pelo Homem-Aranha recentemente, os faz aceitar considerar o plano do Duende, e eles acabam gostando da ideia e fechando um acordo. Graças a isso, o Duende Verde voa até Hollywood e se encontra com um produtor de filmes. O engravatado está buscando um novo sucesso digno de um Oscar como seu filme anterior. A ideia do Duende é usar essa premissa como uma forma de atrair o Homem-Aranha para um filme estrelado por ele, enfrentando os Executores e, obviamente, o próprio Duende Verde. O produtor cresce os olhos na ideia pela fama do Homem-Aranha, mas quando ele diz que irá procurar um ator, o Duende Verde garante que irá trazer o Homem-Aranha de verdade para estrelar o filme. O produtor desconfia um pouco da ideia, mas o Duende garante que vai conseguir e ele voa para fora do escritório. Alguns dias depois, em Nova York, Peter Parker vive sua vida escolar, mas enquanto tem uma discussão com Flash Thompson por causa de Liz Allen, o rádio chama a atenção de todos para a notícia de que um homem verde está sobrevoando a cidade em um tipo de vassoura. E o Peter usa essa deixa para ir atrás dessa figura. Após se vestir com seu uniforme, minutos depois ele encontra o Duende Verde e usa as teias como um estilingue para alcançar o Duende durante o voo. O Duende explica que sobrevoou a cidade para ser notado pelo Homem-Aranha e logo avisa sobre a proposta de filme da BJ Produções. Um outro herói não se importaria com a produção de filmes, mas Peter Parker é diferente. Ele vai até o prédio onde o produtor BJ está, e após uma conversa estabelecendo suas condições, Peter pensa na Tia May e aceita estrelar o filme em troca de um pagamento de $50 mil que ele usará para ajudar a Tia May. A primeira etapa do plano do Duende dá certo, e na manhã seguinte, no Clarim Diário, Peter vai até Betty para contar a ela sobre as coisas, mas o Jameson aparece e anuncia que o Peter vai a Hollywood cobrir esse tal filme do Homem-Aranha. Um álibi perfeito para o Peter, mas que ele planejava avisar Betty antes. Ele sorri e Betty sente ciúmes, comentando que Peter deve estar feliz por conhecer as beldades de Hollywood. Mas quando ele tenta justificar, ela cita Liz Allen, e ele entende de onde veio esses ciúmes. Mais tarde, Peter conta a Tia May sobre a viagem a trabalho, e em um primeiro momento, ela é contra a ideia pois se preocupa com ele. Mas no fim, ela aceita que não pode protegê-lo do mundo para sempre, e concorda. Mais tarde, o Homem-Aranha se reúne no estúdio da Cosmos Produções, e mesmo notando como os executores do filme são idênticos aos originais, ele não desconfia de nada. Os executores e o Duende ainda não agem, esperando até o momento das gravações externas, lá no Novo México, onde eles são deixados sozinhos para ensaiar a cena de combate. E logo no início do suposto treino, as coisas acontecem de verdade. O Touro acerta um soco por trás e o golpe é forte demais, e o sentido aranha ativa completamente, deixando o Homem-Aranha a par da verdade. Eles não são atores, são os executores de verdade. Lutando em conjunto, os executores antecipam as ações do Peter, que se mantém contra todos ao mesmo tempo, utilizando o sentido aranha para prever os próximos golpes e desviar deles. Mas então, o Duende Verde age. Ele joga uma granada de atordoamento que atrapalha os sentidos do Homem-Aranha e o impede de desviar. O Peter dispara as teias para tentar prendê-lo, mas é interceptado por Montana, que o surpreende agora que ele está atordoado, o enrolando com a corda. Mas isso não é grande coisa.
O Homem-Aranha se solta, usando um pouco de força, mas logo ele começa a ser atacado em sequência pelos executores juntos. Ele é derrubado e coberto de ataques, mas usa um pouco mais de força para se livrar de todos de uma vez, só os jogando para longe. Em seguida, ele dispara as teias e puxa e arrasta moitas secas, criando uma pequena nuvem de poeira que deixa os vilões perdidos, enquanto ele seguia normalmente usando o sentido aranha. O Duende Verde, que está acompanhando tudo por cima, o segue até a entrada de uma caverna e logo volta para avisar os executores. Cansado, o Homem-Aranha se esconde para se recuperar um pouco, mas os executores fecham a entrada da caverna com uma rocha, deixando todos no escuro completo. O Homem-Aranha logo tenta pegá-los um a um, mas ao ser percebido, uma outra batalha começa. Diferente da primeira vez, quando o Duende arremessa a granada de atordoamento, agora o Homem-Aranha desvia, o atrasando enquanto lida com os executores. Mas o barulho e os clarões eventualmente chamam a atenção de alguém que já estava dentro da caverna antes deles. Após mais uma granada do Duende explodir, da nuvem de poeira surge Hulk. Golias Esmeralda acredita que todos estão ali para capturá-lo, uma das muitas tentativas da humanidade de atormentá-lo. Hulk parte para cima, mas o Homem-Aranha desvia e tenta explicar que não está ali para fazer mal a ele, mas o Hulk não confia nas palavras dele. Ele diz que já tentaram o enganar com palavras antes, mas ele não vai mais cair nessa. O Homem-Aranha percebe que não terá chances de convencê-lo com palavras, então ele decide lutar, evitando todos os golpes do Hulk, desviando, pois sabe que se for atingido em cheio, é fim de luta. Ele dispara teias na mão do Golias Esmeralda, mas elas são rasgadas como papel, e após desviar de outro golpe, o Homem-Aranha se cansa de tentar conversar e decide revidar. Ele desfere um soco em Hulk, mas enquanto o Golias Esmeralda nem pisca, o Peter quase quebra a mão. O Hulk pega uma rocha e a arremessa contra o Homem-Aranha, que desvia e usa esse tempo para se esconder. Agindo de forma racional, o Cabeça de Teia pensa em um plano de vida ou morte. É arriscado, mas ele se deixa ser visto e se posiciona de frente para a rocha que bloqueava a entrada da caverna, atraindo o Hulk até ele. O Peter sabe que não pode errar nem por uma fração de segundo. Ele se alinha com o soco para reduzir o impacto e ajusta seu corpo para não ser atingido em cheio. Mesmo assim, de raspão, o soco ainda é devastador. O Homem-Aranha é jogado para trás e se escora na rocha, fingindo estar completamente atordoado, atraindo o Hulk para mais um golpe. Mas dessa vez, ele desvia completamente do ataque, fugindo pela abertura da caverna. Desgastado, ele ainda encontra o Duende Verde, mas ao perceber como a luta com o Hulk o deixou, ele aceita deixar o Duende para depois, caindo em um lago e ficando submerso para escapar do Hulk que ainda o procura. O Peter entra na caverna novamente e se locomove mais rápido do que o Hulk, para evitar que ele encontre os executores primeiro, os capturando e os deixando amarrado para serem pegos pelo exército. O tempo passa e a notícia sobre o que aconteceu durante o filme chega até o produtor, que decide que agora o filme deve ser sobre o Hulk. E com a volta do Homem-Aranha até seu escritório, ele despede o Cabeça de Teia, que pergunta sobre o contrato, mas o produtor explica sobre as letras miúdas. Até o filme ser finalizado, o Homem-Aranha não recebe nada. Tudo que ele recebe é o dinheiro das despesas voltando para casa de ônibus para economizar. O amigão da vizinhança, como de costume, sai de mãos vazias. E é assim que termina a história. Como eu disse no começo do vídeo, essa história é bem simplesinha por ser dos anos 60 e tal, mas eu acho até que é boa considerando as limitações e o tom da época. Mas o que vocês acham? Comenta aí. Uma coisa bem interessante sobre essa história é que ela é de uma época mais inicial do Homem-Aranha também, então não existia muito do que nós sabemos hoje sobre a genialidade do Peter. Então, por mais estranho que seja ele ter sido enganado desse jeito, é uma história que vale a pena você ler, principalmente se você gosta dessas histórias mais cômicas e menos estruturadas do personagem. Mas enfim, essa é só a minha opinião, e eu quis deixar ela aqui porque nos vídeos mais antigos resumindo histórias, eu sempre reservava esse finalzinho do vídeo pra trocar uma ideia com vocês. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam, beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!